À medida que a noite envolve a cidade de Yongju, de repente a tranquilidade da cidade é destruída por uma explosão de relâmpago roxo atingindo a torre central. Uma fenda gigantesca se abre sobre a cidade, de onde emerge um guerreiro ancestral e poderoso. Em resposta, os defensores da cidade, conhecidos como a Terceira Divisão, entram em ação. Essa equipe de elite, equipada com trajes de batalha, avança com determinação estampada no rosto em direção à fenda. Uma criatura poderosa expressa desprezos, zombando da resistência feudal dos humanos. A criatura, identificada como Hongjin, o Rei dos Lobos, demonstra confiança na vitória inevitável, declarando que erradicar a humanidade é apenas uma questão de tempo. Enquanto a Terceira Divisão faz uma resistência desesperada com firmeza nos olhos, eles contra-atacam apesar da força esmagadora do inimigo. Em meio à batalha, um membro-chave da Terceira Divisão questiona se estão lidando com um portal de classe C, indicando a força inesperada dos inimigos. A batalha se intensifica enquanto o Rei Lobo, impassível diante da resistência humana, declara que já é tarde demais para qualquer realização. Uma guerreira corajosa toma a frente, insistindo em enfrentar o Rei Lobo pessoalmente. Isso permite que seus companheiros foquem nas outras ameaças. O Sr. Venuin, um aliado importante, chega bem a tempo. De volta à base, um oficial observa a frequência alarmante com que fendas de classe C têm surgido em Jeonju. Este é o 6º evento do tipo em uma década. Como resposta, decide-se adaptar o treinamento e a avaliação dos defensores da cidade. As notas da prova cultural dos estudantes de artes marciais serão reduzidas, reconhecendo a necessidade de mais indivíduos prontos para o combate diante dessas ameaças recorrentes. Na Escola de Artes Marciais de Jeonju, a turma é dispensada e os estudantes engajam em conversas típicas de colégio. Lá dentro, as conversas continuam, agora girando em torno das pressões acadêmicas entrelaçadas com as habilidades marciais. Um estudante lamenta a chance perdida de sentar ao lado de Lin Yan, uma colega particularmente admirada. Lin Yan torna-se o centro das atenções, não apenas por sua beleza, mas como símbolo do caminho das artes marciais. Quando perguntada sobre seus planos futuros, fica claro que escolher entre a Academia de Literatura e a Universidade de Artes Marciais vai além do aspecto acadêmico. É sobre escolher um caminho de vida em um mundo onde a habilidade marcial pode determinar segurança e status. Subai permanece sentado na sala, pensativo, com o livro aberto, mas a mente distante. Enfrentando a decisão sobre seu futuro educacional, ele reconhece que seu desempenho acadêmico mediano não se destacará na Academia de Literatura. E em um mundo cada vez mais definido pela força marcial, a relevância da educação tradicional parece diminuir, preso entre aspirações e a dura realidade. Subai fala sobre as limitações financeiras de sua família e a falta de talentos especiais, o que torna a ideia de entrar para a Universidade de Artes Marciais algo inalcançável. Sua frustração é visível ao questionar a justiça de um sistema que favorece quem já possui habilidades ou recursos. Em meio a uma conversa melancólica com seus colegas, Subai reflete sobre o conceito de despertar talentos em outro mundo, desejando um cenário onde ele pudesse ter poderes especiais ou uma vantagem significativa. Num giro inesperado, Lin Yan se aproxima de Subai com uma proposta surpreendente. Percebendo seu desespero e frustração diante das poucas opções disponíveis, ela lhe oferece a chance de ingressar na Academia de Literatura sem precisar passar pelos exames tradicionais de entrada. Esse gesto não apenas dá a Subai uma possível direção, mas também aprofunda o vínculo entre os dois. Enquanto Subai processa essa oportunidade inesperada, seu mundo vira ainda mais de cabeça para baixo com a ativação repentina de um sistema pessoal, um recurso comum em narrativas de fantasia e artes marciais, onde o protagonista ganha acesso a habilidades únicas por meio de uma interface digital. Esse sistema o classifica como um domador de feras e fornece estatísticas detalhadas sobre suas capacidades, incluindo o potencial de evoluir infinitamente seus talentos. Confuso e sobrecarregado, Subai se encontra à beira de um novo começo. Suas preocupações anteriores sobre o futuro são momentaneamente ofuscadas pelas misteriosas oportunidades que o sistema pode oferecer. Enquanto tenta entender o surgimento do sistema que apenas ele pode ver, Lin Yan demonstra preocupação com o seu estado, apesar de suas garantias de que está tudo bem. A situação rapidamente se intensifica quando um colega, tomado pelo ciúme ao ver Subai perto de Lin Yan, os confronta agressivamente. Prestes a agredir Subai, tomado por inveja e lealdade mal direcionada a Lin Yan, o conflito é abruptamente interrompido pela chegada de uma professora formidável que impõe silêncio imediato. Ela traz uma notícia animadora para os alunos. A partir daquele momento, indivíduos que despertaram habilidades poderão se matricular diretamente na Universidade de Artes Marciais de Jeonju sem precisar passar no exame cultural.
Além disso, a nota de corte da prova de literatura será reduzida para aqueles com potencial de se tornarem artistas marciais, aliviando significativamente a carga acadêmica dos que desejam seguir esse caminho. Esse anúncio oferece um novo horizonte para Sububai e seus colegas, com o potencial de mudar completamente seus futuros educacionais e profissionais. Com a divulgação da nova política educacional, uma onda de empolgação percorre a sala de aula. Os alunos comentam sobre a redução dos requisitos nos exames e as novas oportunidades para aqueles que despertaram habilidades. Quando a professora oferece a inscrição imediata para os alunos despertos, Lin Yan e Subai trocam um olhar significativo. Lin especula sobre as possibilidades que esse novo caminho pode abrir para Sububai, sugerindo um futuro onde ele não apenas ingresse na Universidade de Artes Marciais, mas também possa se destacar dentro dela. Subai caminha com confiança pelas ruas da cidade, de um simples estudante do ensino médio a um possível candidato de destaque nas artes marciais, iniciando sua jornada em um mundo onde conhecimento acadêmico e habilidade marcial estão entrelaçados com o destino de cada um. No dia 18 de setembro de 1906, uma imensa fenda espacial se abriu no céu acima de Jeonju, mudando o curso da história. Dessa fenda, surgiu uma horda de monstros aterrorizantes, que espalharam o caos e a destruição pela cidade. As criaturas eram implacáveis, e seus ataques causaram danos generalizados e pânico. Com a situação se tornando cada vez mais crítica, os exércitos de diversos países se mobilizaram, unindo forças para enfrentar esses invasores monstruosos. As batalhas foram intensas e prolongadas, com perdas significativas de ambos os lados, mas eventualmente as forças militares conseguiram repelir os monstros. Esse evento marcou um ponto de virada para Jeonju, destacando tanto a vulnerabilidade da cidade diante de ameaças sobrenaturais quanto a capacidade da comunidade global de responder a crises sem precedentes. Apesar das repetidas tentativas militares de conter a ameaça, a fenda continuava a gerar monstros, o que levou à adoção de uma medida drástica. Reconhecendo a persistência do perigo, foi tomada a ousada decisão de enviar um esquadrão suicida para dentro da fenda, com o objetivo de reunir informações e investigar suas origens. Lá dentro, eles descobriram uma terra vasta e sem limites, sugerindo uma complexa rede de mundos além do seu próprio. Diante da grandiosidade dessa descoberta, os exércitos do mundo se uniram para construir uma base militar formidável diretamente dentro da fenda. Essa estratégia visava fortalecer as defesas da humanidade, permitindo combater os monstros em sua origem, e quem sabe até controlar ou fechar a fenda. Essa base representa a resiliência da humanidade e seu compromisso em proteger o mundo contra a ameaça constante de perigos extraterrestres. Uma nova era para a humanidade começou oficialmente com o surgimento de outras fendas no céu. Após a primeira em 1906, uma segunda e uma terceira surgiram em rápida sucessão em 1907, e logo muitas outras se seguiram. Ao longo do século, essas fendas tornaram-se mais frequentes, cada uma introduzindo um tipo único de monstro. Cientistas passaram a chamar as dimensões interconectadas por trás das fendas de o campo de batalha das 10.000 raças. À medida que as fendas se multiplicavam, aumentavam também as batalhas e as espécies de monstros que emergiam. Essa guerra contínua exigiu cooperação global, o que resultou na construção de bases militares dentro das fendas, para combater as ameaças diretamente na fonte. Curiosamente, junto às batalhas físicas, também ocorreu uma transformação na própria humanidade. A energia espiritual da Terra começou a se elevar, despertando habilidades latentes nas pessoas e dando origem a uma nova era de artistas marciais e indivíduos com superpoderes. Com o aumento da intensidade dos conflitos, as armas tradicionais passaram a ser insuficientes, sendo substituídas pelo poder desses seres despertos. Essa guerra em andamento entre humanos e as inúmeras raças alienígenas vindas das fendas continua até os dias de hoje, afetando profundamente todos os aspectos da vida na Terra, incluindo reformas educacionais como as vistas na Universidade de Artes Marciais de Jeonju, o que demonstra a gravidade e o alcance dessa crise global. Tendo ativado um sistema que lhe concede a habilidade de domar feras, Subai decide usar esse novo poder para proteger sua família em um mundo cada vez mais perigoso. Reconhecendo a urgência de aprimorar suas habilidades, ele decide se matricular em uma universidade de artes marciais com apoio militar, que não só o treinaria adequadamente, mas também o colocaria em posição de contribuir diretamente para a defesa da humanidade contra as fendas. Felizmente, a habilidade especial de Subai, de domar feras, o qualifica para a admissão sem a necessidade de exames tradicionais, um benefício que se alinha perfeitamente com as recentes reformas educacionais. Munido de suas economias, somando mais de 2.000 moedas, ele se dirige à universidade com determinação, esperançoso de que seus recursos financeiros serão suficientes para cobrir quaisquer despesas adicionais.
Ao entrar na universidade, ele se lembra de que seu sistema deveria detectar automaticamente oportunidades adequadas para ele. No entanto, ao atravessar os portões, nada acontece, o que o deixa momentaneamente confuso. Ele então se dirige à recepção em busca de orientações sobre como prosseguir, um passo concreto em direção ao seu sonho de se tornar um protetor, não apenas de sua família, mas de toda a sua cidade. Ao entrar na universidade, Sububai declara sua nova habilidade como domador de feras e pergunta sobre os tipos de feras disponíveis para domar. Ele é direcionado a várias opções, cada uma com preços e capacidades diferentes. A primeira fera que ele considera é um gato preto comum com uma linhagem de sangue do submundo, custando 36.000 ienes, um valor que ele considera absurdamente caro, considerando suas economias. Sua atenção então se volta para um cachorro de 4 orelhas, que possui linhagem do lobo demoníaco de 6 orelhas e custa um pouco menos, 33.000 ienes. Ainda explorando suas opções, ele vê outras feras, incluindo uma que custa 56.000 ienes e outra de impressionantes 90.000 ienes, o que intensifica seu dilema ao tentar equilibrar o potencial de cada fera com suas limitações financeiras. Diante desses preços exorbitantes, Sububai percebe que suas economias podem não ser suficientes como ele esperava, o que o obriga a tomar decisões estratégicas sobre qual fera oferece o melhor equilíbrio entre custo e potencial para sua jornada como artista marcial. Frustrado com os preços abusivos da universidade e sentindo-se enganado pelas opções disponíveis, Sububai retorna para casa. Lá, ele expressa sua insatisfação com o quão caro é cada fera apenas por conta de sua linhagem. Ao chegar, o sistema misterioso de Sububai, que estava inativo até então, subitamente se ativa e propõe uma oportunidade inesperada de domar uma pequena tartaruga. Apesar da surpresa inicial e da aparente insignificância da criatura, essa reviravolta pode sugerir potenciais ocultos ou qualidades que ainda não são visíveis. Essa situação prepara o terreno para Sububai explorar e talvez descobrir habilidades únicas que poderiam ajudá-lo significativamente em sua missão de proteger sua família e prosperar em um mundo caótico. Após o choque e a diversão iniciais diante da ideia de domar uma tartaruga aparentemente comum, Sububai reavalia a situação. Seu sistema revela o potencial da tartaruga, indicando que, apesar de ser uma criatura comum de nível iniciante, ela possui uma linhagem latente que pode evoluir infinitamente, e eventualmente, atingir um nível de poder formidável. Intrigado com essa revelação, Sububai decide encarar o desafio, usando sua nova habilidade para enxergar além das aparências e explorar as vantagens únicas que sua primeira fera domada pode oferecer. Ao aceitar a tartaruga como sua aliada, a atitude de Sububai muda de ceticismo para curiosidade e determinação. Ele se compromete a desenvolver as habilidades da tartaruga, utilizando as orientações do sistema para desbloquear e maximizar seu potencial. Essa decisão não só marca o início de sua jornada como domador de feras, mas também simboliza seu crescimento ao se adaptar aos desafios de suas novas habilidades e à realidade de um mundo onde o sobrenatural se tornou parte do cotidiano da sobrevivência e do combate. O ceticismo inicial de Sububai quanto à sua primeira fera domada, uma tartaruga, rapidamente se transforma em entusiasmo ao descobrir seu verdadeiro potencial. A tartaruga, carinhosamente chamada de Zaba, revela-se portadora da linhagem sagrada Zunwu. Apesar de sua aparência simples e tamanho pequeno, Sububai reconhece o valor da tartaruga e decide que ela vale muito mais do que ele imaginava, recusando-se a trocá-la por qualquer outra. Em casa, o entusiasmo de Sububai com sua nova fera é recebido com desconfiança protetora por sua irmã, Suzy, que demonstra um apego imediato a Zaba, chamando-a de o bebê do papai. Enquanto Sububai e Suzy interagem com Zaba, a tartaruga surpreende a todos ao pedir comida, revelando uma personalidade mais viva e divertida do que se esperava. A situação de Sububai piora quando Zaba, a tartaruga aparentemente inofensiva, revela um apetite voraz que surpreende até mesmo ele e sua outra irmã, Xiumi. Quando Sububai nota a fome insaciável da tartaruga, ele começa a suspeitar que isso pode ser um sinal de evolução iminente, sugerindo que seu potencial escondido está ligado à sua linhagem sagrada. Enquanto Sububai corre para encontrar mais comida para satisfazer a fome de Zaba, a situação em casa se transforma em caos. O apetite da tartaruga gera uma cena barulhenta e confusa, deixando a casa completamente bagunçada. A família retorna para o que parece ser o cenário de um assalto, apenas para descobrir que é o novo mascote de Sububai causando toda a confusão. As reações dos familiares, que vão da diversão à perplexidade, pintam um quadro vívido da vida com um animal mágico. Sububai rapidamente percebe que a sombra da sua habilidade havia desaparecido instantaneamente, e que a linhagem da tartaruga negra ainda estava adormecida, mas consumindo mais energia. Com isso em mente, ele decide ir até um local específico. Ao chegar a um edifício com um emblema distinto de dragão, ele entra.
Lá dentro, uma mulher familiar o cumprimenta, perguntando se ele finalmente decidiu qual fera comprar. No entanto, desta vez, Sububai deixa claro que não está ali para comprar nada. Aproximando-se discretamente, ele pergunta se eles aceitam sangue de fera exótica. Isso imediatamente chama a atenção de um homem bem vestido sentado por perto. Surpreso, o homem questiona se Sububai realmente possui um recurso tão valioso. O homem faz um gesto de aprovação, permitindo que a mulher prossiga enquanto Sububai se prepara. Com um gesto casual, o homem então convidou Sububai para se sentar e conversar mais a fundo. Curioso, ele pediu para examinar primeiro o sangue da fera exótica. Sububai, confiante na qualidade do material, concordou sem hesitar. Pegando um pequeno frasco, o homem o inspecionou cuidadosamente. Ao perceber a autenticidade e a qualidade superior do sangue, ele imediatamente perguntou quanto Sububai queria por ele. Sububai calculou o esforço que teve para extrair o sangue da fera, considerando seu valor. Ele esperava pelo menos 100 yuans. No entanto, quando o homem ofereceu casualmente 1000 yuans, Sububai ficou visivelmente chocado. A reação dele fez o homem dar um leve sorriso, percebendo que Sububai realmente entendia o valor do produto. Mas, antes que o acordo fosse fechado, o homem soltou uma risada, ele estava apenas brincando. Dada a qualidade excepcional do sangue, ele se corrigiu, o preço real era 1 zenuan. Ao ouvir isso, Sububai ficou ainda mais surpreso. E antes que ele pudesse reagir, o homem continuou, oferecendo um preço final de 15 zenuan, deixando claro que não poderia oferecer mais do que isso. Sububai mal podia acreditar no valor de seu sangue, ele lutava para esconder a empolgação. Mas só de pensar em ganhar tanto dinheiro, foi impossível conter o sorriso. Sem hesitar, ele aceitou o acordo. Mesmo assim, comentou casualmente que, se não estivesse precisando tanto de dinheiro, não teria vendido com tanta facilidade. Ao sair, o homem lembrou Sububai de voltar se tivesse mais bens de alta qualidade. Sububai foi embora satisfeito. Ao checar seu saldo, ainda não conseguia acreditar que vender o sangue de fera exótica por 15 zizi yuan significava que ele poderia se sustentar por um bom tempo. Enquanto andava, Sububai recebeu uma ligação de seu professor informando que os resultados acadêmicos haviam saído e que havia uma notícia importante. Ele foi instruído a ir à escola naquela tarde para completar sua inscrição. Porém, antes que pudesse obter mais detalhes, o sinal caiu. Frustrado com a perda repentina da conexão, ele tentou ligar de volta, mas sem sucesso. Nesse momento, uma tela de alerta surgiu diante dele, detectando intenção hostil nas proximidades. 3 inimigos haviam sido identificados dentro do alcance, todos mirando nele. Percebendo que estava sendo emboscado, Sububai se virou rapidamente. Um dos atacantes já se aproximava, segurando um grande porrete com espinhos e sorrindo de forma ameaçadora. O líder deles presumiu que Sububai estava carregando algo valioso, depois de observar a reação do dono da loja de feras. Sem rodeios, ele exigiu que Sububai entregasse o item. Tentando negociar, Sububai explicou que só tinha vendido algo, não comprado. Mas a sorte claramente não estava ao seu lado. Ele analisou a situação com rapidez, apenas um deles era guerreiro de nível primário, o que lhe dava uma chance. Um brilho de confiança surgiu em seus olhos. Ele não estava com medo. No entanto, o bandido riu da expressão dele, zombando de sua aparente covardia e exigindo dinheiro. Sububai fingiu se render, curvando-se levemente como se fosse obedecer. De repente, ele fez seu movimento, fingindo se render, mas em vez disso, lançou sua tartaruga companheira diretamente contra o bandido careca. Pegando desprevenido, o homem levantou a arma para atacar, mas o ataque inesperado o desequilibrou. Seus olhos se arregalaram ao perceber, tarde demais, que era uma armadilha. O pânico tomou conta e ele gritou de medo. Sububai aproveitou a brecha e desferiu um poderoso contra-ataque, lançando o careca para longe. O impacto foi tão forte que o homem até imaginou um ovo rachando dentro da cabeça. Os dois subordinados, em pânico, correram para ajudá-lo, furiosos com Sububai por ter tocado em seu chefe. Sem hesitar, eles avançaram armados. Mas Sububai usou a defesa de sua tartaruga companheira como escudo. Um dos atacantes investiu, achando que tinha Sububai encurralado, mas Sububai reagiu rapidamente, agarrando o punho dele no ar, pronto para o próximo movimento. Ele o golpeou com força, lançando-o para trás. O segundo bandido mal teve tempo de reagir antes de ser jogado no chão com violência. O líder careca, agora se recompondo, rugiu de fúria. Seu rosto se contorceu de raiva enquanto ele rastejava, jurando matar Sububai.
Este se preparou para recuar. Chamou sua tartaruga, sinalizando para baterem em retirada antes que a situação saísse do controle. Com movimentos precisos, ele revidou o ataque do careca, girando no ar e jogando-o com força contra o chão. O bandido gritou de dor, sua confiança anterior completamente destruída. Sububai ficou de pé, olhando de cima seus inimigos caídos. Eles o provocaram, e agora estavam pagando o preço. Quando estava prestes a ir embora, notou algo estranho. Sua tartaruga havia parado ao lado do bandido desacordado. Sububai viu sua companheira segurando algo brilhante na boca. Curioso, correu até ela, perguntando o que havia encontrado. Antes que pudesse reagir, a tartaruga lançou o objeto no ar. Sububai o pegou, era uma poção de sangue Kai, um item incrivelmente valioso que valia dezenas de milhares. Chocado, ele murmurou que guerreiros normalmente absorvem essa poção ao longo de um mês inteiro. Mas sua tartaruga a havia consumido inteira de uma só vez. Ele olhou para a criatura, agora irradiando energia, se perguntando se ela conseguiria suportar um aumento tão grande de poder. Os olhos de Sububai se arregalaram ao sentir uma onda de energia percorrendo seu corpo. Dessa vez, todo o corpo de Sububai irradiava energia. A sensação de estar ficando mais forte era avassaladora. Uma tela do sistema apareceu à sua frente, detalhando seus atributos atualizados. A evolução da sua besta domada havia aumentado significativamente seus status, além de conceder-lhe um novo talento. Ao verificar as estatísticas da tartaruga, Sububai ficou chocado, o físico e a defesa dela haviam disparado. A tartaruga também havia crescido de tamanho, e sua carapaça agora irradiava poder. A poção de sangue Kai havia causado uma transformação imensa, deixando Sububai atônito com o quanto ele e sua companheira haviam evoluído. Sububai se lembrou do que aprenderá em aula, bestas exóticas do tipo força, mesmo em alto nível, geralmente alcançavam no máximo 30 pontos em atributos. Ainda assim, sua tartaruga já havia superado esse valor sem sequer ter ativado todo o seu potencial. Percebendo o poder incrível que sua companheira possuía, Sububai decidiu que era hora de partir. Ele acariciou a tartaruga e disse que precisavam seguir em frente. Enquanto isso, de volta à escola, os resultados acadêmicos haviam sido divulgados e era hora de enviar as inscrições. No entanto, também houve um anúncio importante. No dia seguinte, um professor de admissões especiais da Universidade Marshall chegaria para realizar um teste de habilidades. Era uma oportunidade rara, apenas 2 alunos teriam vagas garantidas. Durante a aula, Lin Yanin perguntou a Sububai se ele já havia decidido entre o Instituto de Humanidades ou a Universidade Marshall. Sem hesitar, ele declarou que precisava entrar na Universidade Marshall. Surpresa, ela o lembrou que havia pedido para que ele se inscrevesse com ela no Instituto de Humanidades. A Universidade Marshall envia estudantes para o campo de batalha. É perigoso, e ela claramente estava preocupada. Ela hesitou, mencionando as notas dele, insinuando que talvez ele não estivesse pronto para esse caminho. Mas Sububai permaneceu firme. Alguém precisava estar na linha de frente, e ele via isso como algo bom. Com um sorriso confiante, ele revelou o verdadeiro motivo: ele queria proteger alguém importante. O coração de Lin Yanin disparou. Será que ele estava falando dela? Na sala de aula, o professor perguntou a Lin Yanin para qual instituição ela pretendia se inscrever. Ela hesitou, considerando suas opções. Um colega de classe presumiu que ela escolheria o instituto, já que ainda não havia despertado nenhuma habilidade nem treinado fisicamente. Ainda indecisa, Lin Yanin respondeu que precisava de mais tempo para pensar. Enquanto isso, o professor reforçou a importância da decisão, instruindo os alunos a levarem seus boletins para casa, conversarem com os pais e entregarem suas inscrições até o dia seguinte. Quando o dia escolar terminou, o anúncio ecoou pelos corredores: fim das aulas. Os alunos agradeceram o professor antes de saírem. Mais tarde, enquanto Lin Yanin relaxava em um banho medicinal, ela ligou para Sububai. E então, revelou sua decisão: ela também iria se inscrever na Universidade Marshall. Ela deu uma pista de que tinha uma surpresa, deixando Sububai completamente atônito. No meio de seu treinamento, ele mal conseguia acreditar no que acabará de ouvir. Perguntou se ela estava falando sério, e Lin Yanin confirmou sua escolha sem hesitação. Sem querer prolongar a conversa, Sububai encerrou a ligação, dizendo que tinha assuntos urgentes a tratar. Os alunos se reuniram quando um locutor anunciou a chegada do instrutor de artes marciais militares, Jiang Kai, dando-lhe boas-vindas ao palco. Uma mulher se dirigiu aos alunos, explicando que Jiang Kai não era apenas um instrutor, ele também era o diretor da academia e um veterano respeitado.
Ao pegar o microfone, Jiang Kai imediatamente os lembrou da dura realidade da academia, revelando as taxas de sobrevivência dos anos anteriores. Um ano atrás, 126 estudantes haviam ingressado, mas apenas 65 restavam. Os números de anos anteriores eram ainda piores, menos da metade sobrevivia. 3 anos atrás, de 86 estudantes, apenas 11 estavam vivos. Ele deixou claro que não queria assustá-los, mas que era importante que entendessem a verdade. Fazer parte daquela academia não era motivo de comemoração, era uma luta constante pela sobrevivência. Sububai ouviu enquanto o discurso continuava. Os desafios que os esperavam eram claros: dever, responsabilidade e o perigo de proteger a nação. O instrutor então falou diretamente com os alunos, reforçando o propósito da academia. Voda era um lugar onde os fortes eram forjados. Ele perguntou se eles aspiravam a se tornar parte da elite, e os alunos responderam com um rugido uníssono de determinação. Satisfeito com o entusiasmo, o instrutor expressou sua expectativa para o desempenho deles no exame de entrada. Jiang Kai então chamou Sububai pelo nome. Ele se virou, reconhecendo o chamado, enquanto Lin Yanin observava de longe. Ao se aproximar, Jiang Kai confirmou sua identidade e informou que uma vaga havia sido reservada para ele, e que ele deveria ir imediatamente para se preparar para o exame de entrada. Sububai ficou chocado ao ouvir que uma vaga especial havia sido preparada para ele. Ele mal podia acreditar, mas o instrutor confirmou que um veículo já o aguardava para levá-lo até o portão da academia. Enquanto isso, outros alunos reagiam com surpresa e frustração. Alguns chamaram isso de favoritismo, enquanto outros invejavam o tratamento especial. Pouco depois, os alunos chegaram em Buda. O instrutor anunciou a chegada deles, instruindo todos a desembarcarem. Quando os alunos estavam do lado de fora, o instrutor os chamou para seguirem-no, dando início à jornada deles em Buda. Enquanto Sububai e os outros exploravam Buda, eles se depararam com um enorme pilar de pedra gravado com o lema da escola. A inscrição falava sobre honra inabalável e dedicação à nação. Sububai ficou impressionado com a imponência do local, e um aluno explicou o significado daquilo. Em seguida, o instrutor conduziu o grupo para pegar os uniformes antes de seguirem para os dormitórios. Ao chegarem, ela indicou a área destinada aos alunos do sexo masculino, informando que logo receberiam instruções sobre o exame de admissão. Sububai agradeceu a orientação e entrou no prédio. Ao chegar no quarto que lhe foi designado, Sububai refletiu sobre a importância dos recursos no treinamento de artes marciais. Dentro do dormitório, um aluno ruivo exibia um frasco raro de medicamento, explicando que ele havia sido feito com o sangue de um monstro extremamente raro que seu pai havia conseguido. Ele enfatizou o quão valioso aquilo era, algo que a maioria das pessoas nunca veria na vida. Os outros ficaram fascinados. Alguns admitiram nunca ter visto nada parecido, enquanto o outro mencionou já ter comprado produtos similares, mas nada tão raro. Nesse momento, Sububai entrou no quarto, apresentando-se como o novo colega do quarto 303. Um aluno chamado Anjayagan o reconheceu e comentou que agora todos estavam presentes. Ele apresentou os outros dois, Tang Jian, que o cumprimentou de forma casual, e Fan Kong, que apenas acenou com a cabeça. Os colegas de quarto de Anjayagan deram as boas-vindas a Sububai, dizendo que não precisava de formalidades, já que agora eram companheiros de quarto. Eles mostraram o sangue raro de monstro, explicando que era muito difícil de conseguir e exigia muito esforço para ser encontrado. Enquanto desempacotava suas coisas, Sububai ficou surpreso ao ouvir que o produto vinha da montanha, e se perguntou se ele mesmo não teria sido quem o vendeu originalmente. Perguntou casualmente quanto custou, imaginando que devia ter sido caro. Anjayagan, no entanto, minimizou o valor, dizendo que cada gota custava cerca de 30 mil, e que o total nem chegava a 100 mil, uma quantia insignificante para ele. Ao ouvir isso, Sububai percebeu que ele mesmo havia vendido por 30 mil, mas alguém revendeu por 3 vezes mais. Irritado, amaldiçoou os atravessadores que lucraram em cima do negócio. No dormitório, os colegas de Sububai começaram a apontar para fora, dizendo que havia uma garota incrivelmente linda lá embaixo. Um deles chegou a declarar que ela seria a sua escolha para o próximo concurso de beleza. Curiosos, correram até a janela, seus olhos fixaram-se em uma garota alta e confiante caminhando em direção ao dormitório. Ficaram hipnotizados com sua beleza, elogiando sua elegância e se perguntando o que ela estava fazendo ali. Do lado de fora, a responsável pelo dormitório parou Lin Yanin, perguntando o que ela estava fazendo no dormitório masculino. Sem hesitar, ela disse que estava procurando por Sububai. A responsável chamou Sububai, anunciando que uma garota linda o aguardava do lado de fora.
Os colegas de quarto ficaram pasmos, não conseguiam acreditar no que estavam ouvindo. Sem pensar duas vezes, Sububai saiu. Seus colegas observavam, perplexos, sem entender por que uma garota tão impressionante estaria atrás dele. Desconfiados, começaram a se perguntar se Sububai era muito mais influente do que aparentava. Do lado de fora, Lin Yan cumprimentou Sububai, elogiando como ele estava bem no uniforme. Ele respondeu de forma casual. Lin Yan então ajeitou o uniforme de Sububai, elogiando novamente sua aparência. Sububai ficou sem saber como reagir à aproximação repentina. Enquanto isso, seus colegas observavam tudo pela janela, completamente chocados. Ver Lin Yan pessoalmente ajustando a roupa de Sububai os deixou em estado de negação. Eles estavam indignados, incapazes de aceitar que Sububai estava interagindo de forma tão íntima com alguém que eles viam como uma deusa. Lin Yan então falou sobre a vaga reservada em Vuda, perguntando se Sububai estava chateado com aquilo. Ele a tranquilizou, dizendo que não estava bravo, mesmo tendo inicialmente planejado conquistar a vaga pelo exame. Lin Yan agradeceu sinceramente, dizendo que estava preocupada com a reação dele. Sububai apenas sorriu e colocou a mão na cabeça dela, dizendo que não havia como ficar bravo com ela. Lin Yan informou que o exame de admissão estava se aproximando e ofereceu algumas pílulas para ajudá-lo, mas Sububai recusou, dizendo que ela já havia o ajudado o suficiente e que deveria guardar para si. Antes de ir embora, Lin Yan acenou para Sububai, dizendo que voltaria a vê-lo em breve. Sububai apenas observou enquanto ela se afastava. Dentro do dormitório, os outros alunos haviam visto tudo. Estavam em choque. Sububai não só tinha conversado intimamente com Lin Yan, como ainda colocou a mão na cabeça dela. Eles estavam desesperados para descobrir quem ele realmente era. Ao retornar, Sububai encontrou um clima completamente diferente. Os colegas de quarto, anti-céticos, agora o tratavam com respeito, chamando-o de irmão Su e convidando-o animadamente para se sentar com eles. Eles o cercaram, curiosos para saber qual era sua relação com Lin Yan. Ele respondeu de forma casual, dizendo que eram apenas colegas de ensino médio, mas ninguém acreditou, insistindo que ele estava sendo humilde. Aproveitando o clima de amizade, Anja Yagan sugeriu que, já que agora eram colegas de quarto, Sububai deveria convidar Lin Yan e suas amigas para uma visita. Sububai ficou sem saber como responder à proposta de comemorar esse primeiro encontro. Anja Yagan propôs levar Sububai para uma boa refeição e uma conversa. Os outros colegas concordaram rapidamente, decidindo cuidar de todos os preparativos por conta própria enquanto diziam a Sububai para descansar. Quando saíram animados, Sububai ficou parado por um momento, ligeiramente surpreso com a mudança repentina de atitude deles. Depois que os colegas saíram, Sububai refletiu sobre como eles eram interessantes. Ele então se espreguiçou e respirou fundo. Curioso com o que Lin Yan havia lhe dado anteriormente, Sububai verificou o pacote e descobriu que se tratava de uma poção de essência de sangue. Ele sorriu, percebendo que seria útil para sua pequena companheira, Little Bee, com um sorriso travesso. Sububai provocou Little Bee, perguntando se ela sabia o que fazer depois de consumir a poção. Enquanto isso, seus colegas chegaram a um hotel luxuoso para o encontro. Sububai ficou surpreso com a escolha sofisticada, perguntando se aquilo era realmente necessário. No entanto, Anja Yagan garantiu que tudo o que ele precisava fazer era aproveitar e deixar o resto com eles. No hotel luxuoso, Anja Yagan fez um brinde, dizendo quão sortudo se sentia por ter colegas de quarto tão incríveis, especialmente Sububai. Os outros rapidamente concordaram, abraçando o espírito de amizade. Depois que se acomodaram, Sububai mencionou casualmente sua conexão com Lin Yan, dando a entender que talvez pudesse apresentá-los a algumas amigas dela no futuro. Mudando de assunto, ele disse a Jayagan que precisava de ajuda com algo. Revelando um frasco de sangue raro de monstro, Sububai minimizou sua importância, mas pediu a ajuda de Jayagan para lidar com ele. Os outros ficaram imediatamente intrigados, reconhecendo o valor impressionante do item. Jayagan examinou o sangue com cuidado, percebendo que era de qualidade ainda mais alta do que o que ele próprio possuía. Chocado, admitiu nunca ter visto nada parecido. Imediatamente, Jayagan ofereceu-se para ligar para seu pai e pedir ajuda. Mais tarde, Jayagan se afastou para fazer a ligação, mas seu pai inicialmente achou que ele estava pedindo mais dinheiro novamente. Jayagan rapidamente explicou que era algo sério, contou que seu colega de classe tinha 7 gotas de sangue de monstro extremamente raro, muito superior ao que eles haviam conseguido anteriormente. Sem saber como avaliar o valor, buscou a orientação do pai. Ao ouvir isso, o pai ficou surpreso,
perguntando se era realmente melhor do que o anterior. Jayagan jurou que sim e insistiu para que ele fosse ver com os próprios olhos. Sem hesitar, o pai pediu o local e prometeu enviar o mestre cão imediatamente. Uma hora depois, mestre cão chegou para examinar o sangue do monstro. No momento em que viu, ficou maravilhado, chamando de o mais puro e potente que já havia encontrado. Animado, declarou que, com tamanha energia, poderia criar algo extraordinário. O pai de Jayagan, ainda cético, perguntou se o mestre cão não estava exagerando. Mas ele insistiu que, mesmo com os melhores equipamentos, o valor daquele sangue só aumentaria. Enquanto isso, Sububai tomava um drink casualmente, enquanto Jayagan ainda se impressionava com a qualidade absurda do sangue. O pai de Jayagan então perguntou qual era o preço do sangue de monstro de Sububai. No entanto, Sububai deixou claro que não estava à venda, só aceitaria trocá-lo por essência de sangue de valor equivalente. Reconhecendo a conexão através de Jayagan, seu pai garantiu que não haveria trapaças. Ele se ofereceu para trocar todas as gotas por 14 frascos de essência de sangue, uma proposta que Sububai aceitou prontamente. Com um sorriso, o pai de Jayagan fez uma oferta inesperada, convidou Sububai para entrar para a família An, prometendo recursos e benefícios gratuitos. Sububai recusou educadamente, dizendo que não tinha planos de se juntar a nenhuma família por enquanto. No entanto, o pai de Jayagan tentou convencê-lo a reconsiderar. Antes que a conversa avançasse, Lin Yan entrou na sala com uma presença imponente. Ela declarou com firmeza que Sububai já havia tomado sua decisão e que ninguém tinha o direito de forçá-lo a se juntar a qualquer família. Deixou claro que sua posição era inegociável. Sububai ficou surpreso ao ver Lin Yan e perguntou por que ela estava ali. Os outros na sala também ficaram chocados, a reconheceram imediatamente e se perguntaram por que ela tinha aparecido de repente. Lin Yan respondeu casualmente que havia ido resolver assuntos pessoais e não esperava encontrar Sububai ali. Enquanto isso, o pai de Jayagan e o mestre cão observavam tudo atentamente. O pai de Jayagan parecia visivelmente desconfortável, percebendo que havia algo diferente nela. Quando o mestre cão finalmente entendeu quem ela era, ficou em choque, com a expressão completamente transformada. O pai de Jayagan tenta explicar que tudo não passou de um mal-entendido. Ele insiste que Sububai e seu filho não são apenas colegas de classe, mas também irmãos próximos. Lin Yan pergunta se Sububai está voltando para a escola e sugere que vão juntos. Sububai acena com a cabeça, dizendo que já resolveu seus assuntos por ali e está pronto para partir, enquanto o pai e o mestre cão dizem a Jayagan que se encontrarão mais tarde no dormitório. O pai de Jayagan responde desejando-lhes tudo de bom. Enquanto Sububai se afasta com Lin Yan, Jayagan entra em pânico repentinamente e corre atrás deles, dizendo que também está voltando. Mas seu pai o segura, repreendendo e exigindo que volte. Visivelmente frustrado com a atitude do filho, o pai de Jayagan o aconselha severamente a se dar bem com Sububai, enfatizando que o futuro da família An pode depender da relação entre eles. Jayagan fica confuso com essa declaração, mas fica ainda mais chocado quando o pai o alerta para manter uma distância respeitosa de Lin Yan. Mais tarde, Jayagan questiona o pai, se perguntando por que nunca percebeu o quão excepcionais Sububai e Lin Yan são. 2 dias se passam e, no campo de treinamento do campus da Universidade Marcial, os alunos se reúnem para o treinamento especial dos calouros. O instrutor anuncia que esse treinamento acontecerá em um local significativo. Os alunos ficam chocados ao descobrir que treinarão no campo de batalha das raças múltiplas, um lugar repleto de perigos. Alguns expressam preocupação, questionando a segurança da decisão. O instrutor os tranquiliza, dizendo que falhar no treinamento não é o problema, o importante é sobreviver. Ele garante que a área designada para o treinamento foi assegurada e que a segurança dele será garantida. O instrutor anuncia que cada turma será composta por 50 alunos, liderados por um professor de nível bronze, que será responsável pelo treinamento. Ele encoraja os calouros e deseja sucesso a todos. Enquanto os alunos são designados para suas turmas, Lin Yan, empolgada, avisa Sububai que estão na mesma classe. Perto dali, Jian e outros alunos reagem com empolgação por estarem na mesma turma que a deusa. Sububai, porém, se pergunta se isso foi intencional. Uma voz chama a turma 8 para se reunir. Uma mulher impressionante se aproxima, apresentando-se como Liu Yuqin, a instrutora do treinamento especial do grupo. Liu Yuqin informa com confiança que será responsável por todas as tarefas de treinamento. Vários alunos ficam encantados com sua aparência marcante. Então, ela anuncia a primeira tarefa, escrever um testamento. Os alunos ficam em choque, e a empolgação vira pânico na hora. Alguns hesitam,
questionando se ela estava falando sério, enquanto outros começam a entender a realidade do treinamento. Ela dá um dia para completarem a tarefa e instrui todos a se reunirem na praça de teleporte às 8 da manhã para a partida rumo ao campo de batalha das raças múltiplas. Alguns alunos se perguntam se realmente correm risco de vida, enquanto outros já começam a se preocupar com o futuro. Alguns ficam refletindo sobre seus objetivos inacabados. Percebendo que talvez não voltem, Lin Yan pergunta a Sububai quais são seus planos antes da partida. Ele responde que não tem muito o que preparar e que pretende apenas voltar ao dormitório. Ao se despedirem, ela diz que se encontrarão amanhã. Enquanto isso, outros alunos sentem a pressão do treinamento iminente e se concentram em seus preparativos. Mais tarde, nos dormitórios, um grupo de alunos convida Sububai para uma noite divertida antes da viagem. No entanto, Sububai recusa, dizendo que tem coisas a fazer. Jaiga, entendendo sua decisão, se oferece para trazer algo para ele, se necessário. Sububai agradece e os deixa ir. Jaiga nota a tartaruga de estimação de Sububai e comenta sobre a carapaça resistente. Sububai a apresenta como Pequeno Bi, explicando que ela é bem gulosa. Enquanto os outros saem para aproveitar a noite, se despedem de Sububai, que permanece no dormitório. Ele deseja que aproveitem. Sozinho, Sububai prepara comida para o Pequeno Bi, brincando com ela por estar sempre comendo. Deixa que ela coma à vontade, mas lembra que deve provar seu valor no campo de batalha. Enquanto isso, ele mesmo prepara seus suprimentos, garantindo que tudo esteja pronto para o dia seguinte. Pequeno Bi devora a refeição com entusiasmo, e Sububai a tranquiliza dizendo que ninguém vai roubar sua comida. Enquanto Sububai alimenta Pequeno Bi, uma notificação aparece informando que a fera domesticada evoluiu para uma besta de alto nível comum. Junto com o aumento de nível de Sububai, Pequeno Bi ganha um novo talento, Golpe Pesado. Uma tela detalhada mostra os atributos melhorados de Pequeno Bi, incluindo Constituição, Defesa e Agilidade. Seus talentos agora incluem: Defesa com carapaça, aumenta a defesa quando está totalmente retraído. Pele de tartaruga, melhora a durabilidade ao custo de resistência. Golpe pesado, aumenta o poder de ataque conforme o consumo de estamina. Outra tela exibe os atributos atualizados de Sububai, confirmando que, como domador de feras, ele também se beneficia da evolução de sua fera. Seus atributos base aumentaram, e as habilidades do Pequeno Bi também o fortalecem parcialmente. Animado com as melhorias, Sububai reconhece que o pó de sangue Kai teve um papel crucial nessa evolução. Ele elogia o Pequeno Bi, incentivando-o a dar o seu melhor na batalha que está por vir. Pequeno Bi responde com confiança, pronto para o desafio. Com os preparativos para a batalha completos, um relatório é enviado ao instrutor-chefe, confirmando que todos os alunos estão prontos. Os instrutores ficam a postos enquanto as ordens para ativar o círculo de teleporte são dadas. Com um comando, o enorme portal começa a vibrar com energia. Os alunos ficam maravilhados com o imenso círculo de teletransporte, reconhecendo que só a Universidade Marcial poderia oferecer algo tão grandioso. Antes da partida, Lin Yan expressa preocupação com Sububai, pedindo que ele tenha cuidado no campo de batalha. Sububai a tranquiliza com confiança, prometendo que irão cumprir sua missão com sucesso. Ela acena com a cabeça, desejando-lhe boa sorte enquanto se preparam para a jornada. Quando o processo de teleporte começa, Sububai e os outros alunos avançam, prontos para a transferência. Um brilho intenso os envolve. Com o comando final, os alunos chegam ao destino. Desorientados, mas impressionados. Jiagan tropeça levemente, surpreso, enquanto os outros observam o local com admiração. Um aluno se pergunta se aquele é mesmo o quartel militar dentro do campo de batalha das raças múltiplas. Eles observam a vasta estrutura, percebendo que realmente chegaram. Alguns ficam empolgados com a incrível tecnologia, enquanto outros permanecem cautelosos com o novo ambiente. Antes que a empolgação aumente, Liu Yuqin manda todos se calarem. Ela se dirige a um oficial de alta patente, o vice-comandante Liot, e se desculpa pela reação dos alunos, explicando que são novatos e ainda não viram muita coisa. O vice-comandante da base militar F269 se apresenta, deixando claro que ali a patente não importa, todos seguem suas ordens. Ele exige reconhecimento, e os alunos liderados por Liu Yuqin respondem em uníssono, afirmando que entenderam. Enquanto o comandante fala, Jaigan questiona por que deveriam se impressionar com um mero vice-comandante. No entanto, Sububai nota a cicatriz em seu rosto, reconhecendo que ele deve ser um oficial experiente. O comandante então passa a primeira missão, limpar o campo de batalha.
Mas não se trata apenas de remover destroços. Eles também devem eliminar quaisquer gatos sombrios remanescentes na área. Ele considera essa uma prova perfeita para recrutas que estão entrando no campo de batalha pela primeira vez. O vice-comandante explica o sistema de recompensas. Eliminar gatos sombrios rende pontos de mérito, que podem ser trocados por recursos valiosos como pó de sangue K e elixires de fortalecimento corporal, ajudando os alunos a aumentarem sua força. Ao ouvir isso, os alunos ficam animados. Jaiga e os outros entendem por que tantas pessoas arriscam a vida para entrar no campo de batalha das raças múltiplas. A possibilidade de trocar pontos por poções torna a missão ainda mais atraente. Notando o entusiasmo deles, o comandante sorri discretamente, reconhecendo a sede por ação. Sem perder tempo, ele dá a ordem para avançar. Os alunos respondem energicamente, prontos para começar. Sububai, confiante em suas habilidades, está ansioso para acumular pontos de mérito. Ele também considera o quanto o pequeno Bi poderá se beneficiar com a caçada, antecipando um verdadeiro banquete para sua mascote. O grupo chega a uma parte da base onde soldados feridos estão sendo tratados. Muitos estão com ferimentos frescos, recém-chegados do campo de batalha, gemendo de dor enquanto recebem atendimento médico. Ao verem isso, os alunos ficam chocados. Eles se perguntam se esses ferimentos foram causados por gatos sombrios, que são considerados os monstros de nível mais baixo. A dúvida e o medo se espalham entre eles. Se criaturas tão fracas são assim tão perigosas, como vão sobreviver? Um dos alunos entra em pânico, temendo não conseguir voltar com vida. Porém, Liu Yuqin rapidamente silencia os murmúrios de medo, lembrando a todos que o campo de batalha das raças múltiplas não é lugar para hesitação. Quem entrou para a universidade marcial já deveria estar preparado para o perigo. Lin Yan, se sentindo nervosa, pede para Sububai ficar perto dela na batalha, pois não quer que nada aconteça com ele. Sububai reconhece sua preocupação, mas sabe que todos precisam permanecer alertas o tempo todo se quiserem sair vivos. Um soldado se apresenta ao vice-comandante, informando que estavam guardando o portão norte e conseguiram eliminar 35 feras que atacaram o acampamento. Aguardando novas ordens, o comandante decide que chegou a hora dos recrutas experimentarem a verdadeira natureza do campo de batalha. Com um comando firme, ele ordena que os portões do acampamento sejam abertos. Liu Yuqin lembra a todos que esta é uma oportunidade rara, com o próprio vice-comandante Liotov liderando a equipe, é hora de se provarem em combate. Liotov alerta os recrutas, como já deixaram seus testamentos, agora devem estar preparados para caminhar lado a lado com a morte a cada segundo a partir daqui. O comandante se dirigiu aos recrutas reunidos, certificando-se de que estavam prontos para a missão. Com a resposta confiante deles, ele não perdeu tempo e deu a ordem para avançar. Enquanto isso, a força de ataque foi instruída a seguir junto e fornecer proteção. Durante a marcha, Liu Yuqin questionou por que o capitão Fu estava liderando pessoalmente a equipe, observando que limpar um campo de batalha não era algo particularmente perigoso. O comandante descartou casualmente suas preocupações, dizendo que seria um desperdício mandar recrutas inexperientes direto para a linha de frente. Quando Yuqin insistiu no questionamento, ele a interrompeu, dizendo para não fazer perguntas desnecessárias. Mais tarde, durante a caminhada, Yuqin agradeceu por sua presença, mas o comandante minimizou, dizendo que os estudantes eram guerreiros em campo, e era seu dever protegê-los. No quartel-general militar de mais alto escalão, em Ditu, um relatório urgente foi entregue. Os oficiais não perderam tempo e permitiram que o mensageiro falasse imediatamente. O relatório detalhava uma situação crítica, monstros haviam rompido as defesas no campo de batalha das raças. Um poderoso grupo da tribo dos Jovens Gatos já estava em combate, mas a crise estava longe de ser controlada. A ordem invasora havia se espalhado, lançando ataques contra 12 outros acampamentos militares no sudoeste. Um oficial de alta patente assumiu rapidamente o comando, ordenando uma avaliação imediata dos movimentos dos monstros e alertando os outros acampamentos para se prepararem para a batalha. Ele enfatizou a importância de proteger os novos alunos de Wuhan, pois eles representavam o futuro de Long. A ordem era clara, esses recrutas deviam ser protegidos a todo custo. Enquanto isso, na área F269, o campo de batalha estava caótico. Os soldados foram lembrados de que o tempo era crítico. Cada momento ali aumentava o risco de morte. Fumaça e fogo tomavam conta, inimigos abatidos cobriam o chão, e a batalha parecia não ter fim. Os recrutas haviam entrado em uma verdadeira zona de guerra, onde a sobrevivência dependia de velocidade e habilidade. Subai e sua equipe continuavam colhendo recursos do campo de batalha.
Um deles apontou que as peles, sangue, carne e garras dos jovens gatos podiam ser usados para criar armas e medicamentos. Outro comentou que, com materiais tão valiosos, não era surpresa que tantas pessoas estivessem dispostas a se arriscar em um lugar tão perigoso. Empolgado, alguém anunciou que encontrou mais um núcleo de monstro. Celebrando a sorte, Subai se concentrou em coletar mais recursos, planejando juntar núcleos suficientes para trocar por essência de espírito de sangue. Ele pensava que isso permitiria que seu companheiro, o Pequeno 8, evoluísse mais uma vez. No entanto, sua interface piscou com um alerta urgente. 164 gatos geões se aproximavam rapidamente, vindos da floresta ao sudoeste, a 3 quilômetros de distância. O aviso classificava a situação como de extremo perigo, com nível de ameaça de 5 estrelas e risco de morte de 4 estrelas. Subai ficou surpreso. A última vez que seu sistema havia emitido um alerta, era por causa de um artista marcial de nível baixo. Mas agora estava sinalizando uma crise de vida ou morte com 5 estrelas. Alarmada, Liu Ryukin percebeu a mudança de expressão dele e imediatamente perguntou o que estava acontecendo. Subai chamou Liu Sen com urgência, avisando sobre uma grande horda de monstros vindo do sudoeste. Empoleirada em uma árvore, ela pareceu cética, mas o ouviu enquanto ele insistia no perigo. Observando a área, Liu Ryukin não viu nada em comum, apenas silêncio por todo o campo de batalha. Frustrada, ela lembrou a Subai que aquele era um campo de batalha, não um lugar para causar pânico. Alarmar os outros sem motivo poderia ter consequências sérias. No entanto, Subai insistiu que não estava brincando. A ameaça era real e os monstros estavam se aproximando rápido. O capitão Fu, ouvindo a conversa, interveio. Ele descartou com confiança as alegações de Subai, afirmando que não havia monstros num raio de 2 quilômetros. Subai, porém, se manteve firme, alertando que mais de 100 gatos de Yamen estavam a apenas 3 quilômetros de distância e se aproximando rapidamente. O capitão Fu zombou da afirmação de Subai, questionando se seus sentidos eram superiores aos dele. Liu Ryukin tentou acalmar a situação, sugerindo que Sububai estava apenas reagindo de forma exagerada por falta de experiência em batalha, e que não valia a pena perder tempo com aquilo. No entanto, Lin Yan interveio, insistindo que nenhuma conclusão deveria ser tirada sem uma verificação adequada. Ela declarou sua confiança em Subai, deixando o capitão Fu momentaneamente sem palavras. Determinado, Subai se dirigiu a todos, pedindo que acreditassem nele. Ele explicou que, como domador de monstros, possuía um senso excepcional para detectar perigos. Essa revelação surpreendeu o grupo, e alguns questionaram por que a escola não havia registrado uma habilidade tão importante. Subai esclareceu que, como já tinha vaga garantida em Wuhan, suas habilidades especiais não foram oficialmente documentadas. As dúvidas começaram a se espalhar entre os outros. Se Subai realmente tinha a habilidade de domar monstros, por que ninguém jamais tinha visto uma prova disso? De repente, um grito ecoou quando os gatos Jeon finalmente apareceram, provando que o alerta de Subai era verdadeiro. O grupo rapidamente percebeu a quantidade absurda de inimigos se aproximando e foram forçados a agir rapidamente. As ordens foram dadas para formar uma formação defensiva imediatamente. À medida que a ameaça crescia, um pedido de reforços foi enviado. No entanto, mais notícias chegaram logo depois. Os acampamentos vizinhos também estavam sendo atacados, o que significava que não haveria reforço. Eles estavam por conta própria. Liu Ryukin demonstrou preocupação, questionando se realmente havia mais de 100 monstros. Sem reforços, os estudantes tinham poucas chances contra uma força tão esmagadora. O capitão Fu, agora convencido do perigo, reconheceu que Sububai esteve certo o tempo todo. Ele também já podia sentir a horda se aproximando rapidamente. Sem perder tempo, o capitão Fu ordenou que 4 soldados protegessem Sububai e outro estudante, garantindo sua segurança. Mas Subai, sem querer ficar parado, protestou. Ele insistiu que podia lutar e que não precisava de proteção especial. Um feroz gato Yeon, no estágio inicial de bronze, pulou na batalha, sua aura verde brilhante indicava sua força. Os estudantes mal tiveram tempo de reagir antes que mais criaturas avançassem em sua direção. Liu Ryukin e os outros soldados contra-atacaram imediatamente, lançando uma chuva de rajadas de energia contra a ameaça que se aproximava. Ordens urgentes ecoaram pelo campo de batalha, proteger os estudantes a qualquer custo. Apesar dos esforços, os monstros eram implacáveis. Os soldados lutavam para manter suas posições enquanto as feras atravessavam suas fileiras com força brutal.
Um lutador, lançado pelos ares por um ataque devastador, exclamou, incrédulo, que esses chamados gatos eram mais parecidos com tigres, de tão poderosos que eram. Alguns gritam dizendo que essas feras parecem mais tigres ferozes. O comandante insiste em manter a linha de defesa. A Ruiva elogia, dizendo que, se conseguirem conter a primeira onda de gato-sombra, poderão vencer facilmente. Em certo momento, vemos várias feras escapando e se dirigindo ao grupo de estudantes da Universidade Marshall. O comandante pergunta se eles lembram de seu juramento e conclui pedindo que tenham cuidado. Do outro lado, vemos o protagonista e Lin na linha de frente como defensores, segurando escudos para proteger a muralha da Nação dos Dragões. Com essa grande abertura, foi suficiente para que alguns magos na retaguarda contra-atacassem as feras, lançando feitiços e gradualmente eliminando cada um dos gatos-sombra restantes no campo de batalha. Logo, vemos a arqueira de nível bronze 1, Jiang Meni, abatendo alguns gatos-sombra ao seu lado. O tanque de nível bronze 1, Lu Yongchang, perfura as feras com sua espada e diz que essas criaturas não passam de gatinhos assustados, sem nada a temer, e que agora ele os esmagará. A Ruiva encoraja a equipe, dizendo que os novos estudantes da universidade são formidáveis, destacando Jiang Meni e Lu Yongchang. Por outro lado, o protagonista se sente um pouco inferior, percebendo que há muitos estudantes fortes na equipe, enquanto sua arma é apenas uma tartaruga. Em poucos segundos, a batalha parece chegar ao fim, com todas as feras eliminadas. Assim, todos os novos estudantes e soldados celebram a grande vitória, exaltando uns aos outros. Como em qualquer campo de batalha, nenhum soldado pode baixar a guarda. Logo, um som estrondoso ecoa pela floresta em direção aos estudantes. Um deles grita para que todos tapem os ouvidos. Olhando para a floresta, vemos uma silhueta massiva, caminhando lentamente em direção ao esquadrão. O monstro é identificado como o Rei dos Gatos Sombra. Enquanto os outros são de nível bronze, o rei é de nível prata, com estatísticas superiores em todos os aspectos. Espécie Rei dos Gatos Sombra, nível prata intermediário, físico 45, agilidade 88, força mental 43. O comandante do esquadrão, ao ver uma fera de alto nível aparecer, entra em desespero. Segurando outra fera pelo pescoço, ele grita perguntando como isso é possível e imediatamente ordena que alguém contate a base principal para pedir reforços. 2 membros do esquadrão não perdem tempo e avançam contra o Rei dos Gatos Sombras sem hesitação, querendo provar que é possível derrotar uma fera de alto nível. Atrás deles, outra figura anuncia que distrairá a fera e dará suporte. A cena é incrível, mas a Ruiva, ao fundo, instrui ambos a recuarem o mais rápido possível, pois é impossível derrotar uma fera de nível prata. Tarde demais. Em poucos segundos, após um único ataque da fera, ambos são derrotados e lançados para longe. Com a queda de um dos melhores membros do esquadrão, o moral dos outros cai significativamente. No entanto, alguns ainda mantêm o ânimo elevado. A Ruiva continua ordenando que todos recuem, enquanto o líder do esquadrão afirma que não há tempo para pensar. Assim, todos armados com armas de fogo abrem fogo contra a fera, o que obviamente não funciona, pelo contrário, torna a fera ainda mais sanguinária. Em um piscar de olhos, o Rei dos Gatos Sombra avança ferozmente contra os estudantes. Ao fundo, apenas gritos e pedidos de ajuda ecoam, que por enquanto permanecerão sem resposta. O capítulo 6 começa de forma completamente esperada e frenética. O Rei dos Gatos Sombra decidiu atacar um esquadrão aparentemente indefeso e fraco, cheio de moral, mas esqueceu que o protagonista estava entre eles. Quando a fera está prestes a atacar, os estudantes sentados no chão são pegos de surpresa ao verem a fera subitamente atingida. Logo após, é revelado o responsável pelo ataque, uma pequena tartaruga. Alguns dos outros estudantes questionam o que é esse ser pequeno, mas extremamente poderoso. A Ruiva também está confusa, mas um estudante ao fundo nota que se parece com a fera de Subai, Shao. O protagonista aparece ao fundo, dizendo que gostou da entrada gloriosa de Sha, mas acrescenta que ainda há espaço para melhorias, pois foi um pouco estranha. Ambos, em pose de guerreiros prontos para a batalha, o protagonista declara que é o domador de fera Subai, e Sha é seu familiar. Ele então diz aos estudantes para cuidarem dos monstros menores, porque Subai e seu familiar colocarão o rei para dormir. Derrubar o Rei dos Gatos com uma tartaruga parecia impossível, mas se tornou possível. Subai não tem muito tempo para ficar conversando com o grupo, então pede que Sha avance e desce com força total sobre o Rei dos Gatos. Ninguém fica surpreso, já que o protagonista tem uma tartaruga, e ela é muito rápida. O comandante fica surpreso ao ver que a tartaruga do herói enfrenta uma fera como essa de frente. A exibição de Subai com seus animais é de fato um pouco diferente. O comandante se vira para seu grupo e pede que todos ataquem o Rei dos Gatos, já que Subai fez o trabalho principal de distraí-lo. O grupo obedece, atacando todos os monstros ao redor. Nesse momento, o Rei dos Gatos captura a tartaruga, pensando em arranhar, destruir e despedaçar Subai. No entanto, ao tentar, suas garras quebram completamente Shao no chão,
se delicia e começa a rir na cara do Rei dos Gatos. O comandante, de longe, arregala os olhos, surpreso ao ver que uma criatura de nível tão anormal conseguiu se defender de um dos ataques mais poderosos do Rei dos Gatos. Mas ele não tem tempo para ficar chocado. Pede ao grupo que o proteja enquanto ele também lida com o rei. O comandante avança com a espada em direção ao abdômen do rei, sabendo que esse pode ser seu ponto fraco. Ele se prepara e acerta as costas da fera diretamente. Mas isso não é suficiente para destruí-la ou sequer feri-la. Como resultado, o rei contra-ataca jogando o comandante para trás. Mesmo assim, ele não é derrotado, levanta-se e tenta outro ataque. Nesse momento, o comandante está prestes a dar seu golpe final, mas Subai pede que Xia use seu movimento final, o ataque mais rápido que possui. O grupo observa Xia e não entende bem o que ele quer dizer. Ao olhar de perto, percebem que a tartaruga de Subai está girando continuamente num ponto. Após girar um pouco, Subai prepara um chute e acerta Xia diretamente. A tartaruga voa em direção ao Rei dos Gatos, que está prestes a contra-atacar o comandante. Antes que a fera possa fazer qualquer coisa, a tartaruga acerta em cheio, desferindo um grande golpe, quebrando metade de seu rosto e lançando-a para trás. O comandante diz que acertaram um ponto fraco do Rei dos Gatos e questiona se ele ainda sobreviverá. O rei cospe sangue, incapaz de se mover adequadamente no chão. Os outros estudantes e a tartaruga avançam um pouco mais. Nesse momento, todos percebem que a tartaruga conseguiu derrotar o Rei dos Gatos. O grupo pula de alegria. Finalmente podendo comemorar, o amigo do herói pula em seus braços, encantado por ver que ele tinha força suficiente para derrotar o rei. Todos se aproximam de Subai e perguntam onde ele conseguiu uma tartaruga como aquela e se ele sabe onde podem encontrar uma, pois também querem uma. No entanto, Subai lembra que não deve esquecer de recuperar Xia. Ele olha para a tartaruga, que está prestes a devorar um cristal. Subai pede que Xia não o coma e o entregue a ele. Nesse momento, o comandante olha para cima e percebe que começou a chover. Do outro lado, Xia decide tentar devorar a pedra mágica. Antes de morrer, o Rei dos Gatos ruge para o céu, indicando que estava chamando um monstro muito mais perigoso. O grupo não pode mais ficar ali. A cena corta para o centro de operações básico, onde detectam que na linha de frente há muitas feras perigosas. Roland, preocupado com sua filha, pede que a protejam. Ele diz que fará isso, mas, para uma ajuda mais precisa, chama mais apoio. Ele considera desnecessário, afirmando que sozinho pode lidar com qualquer monstro no universo. No entanto, para as feras mais fracas, ele pede 20 minutos para que seus homens cheguem e lidem com o resto. Roland começa a engasgar e fica nervoso, pensando que se enlouquecesse, não conseguiria lidar com os monstros perigosos, nem encontrar alguém no mundo capaz de enfrentá-los. Então, observamos uma nuvem escura. Dentro dela, vemos um monstro dizendo que eles foram muito estúpidos. Alguns não entendem como uma fera como essa pode falar como humano. O grupo pede que todos formem uma proteção contra o perigo que se aproxima. O monstro se aproxima do riacho, irritado ao ver uma espécie inferior, devorando e destruindo uma espécie superior. De repente percebemos que esse monstro está devorando o Rei dos Gatos. Ele é perigoso, pois o sistema indica que é uma fera de nível ouro, 5 estrelas, extremamente poderosa, com uma habilidade chamada Baker. Quando ferida, entra nesse modo usando todo o seu poder para atacar qualquer coisa em seu caminho. Os estudantes desistem da vida, vendo que nem o professor mais poderoso de sua sala poderia enfrentar esse monstro. O comandante pede que corram e busquem ajuda o mais rápido possível, levando os feridos, enquanto ele lida com a fera. No entanto, ele não tem muito tempo, pois a fera de nível ouro rapidamente o destrói e derruba. Shao, vendo isso, pede que Subai cuide da proteção. A tartaruga avança, mas quando o monstro de nível ouro ataca o comandante, a tartaruga tenta proteger voo. Dessa vez, ela não consegue se defender tão bem, pois as garras do monstro não quebram como as do Rei dos Gatos. A defesa de Xia é extremamente alta, mas não o suficiente contra as garras desse monstro. Minutos depois, a tartaruga é cortada pela garra da fera de nível ouro. O comandante, caído, grita para Xia aguentar um pouco mais e se pergunta se ele realmente está bem.